Graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus em Colossenses capítulo 3, versos 1 e 2. Vamos ouvir com carinho, com atenção e com interesse a palavra de Deus. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações nesta noite. O apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses o seguinte: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Vamos trabalhar esta frase. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, e os resultados dessa nossa ressurreição com Cristo. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, a condição para ressuscitar é estar morto. É preciso passar pela morte no corpo de Cristo na cruz para poder sair com Cristo pela ressurreição. Cristo, ao ser crucificado por nós, nos crucificou com Ele. A palavra de Deus diz: se um morreu por todos, logo todos morreram. Já estou crucificado com Cristo. Jesus não apenas morreu por nós, mas também nos levou a morrer com Ele na cruz, nos libertando verdadeiramente do pecado. Depois disso, Deus nos ressuscitou com Cristo, conforme o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios capítulo 2, verso 6. Segundo a palavra de Deus, Cristo não ressuscitou sozinho. Deus nos ressuscitou com Cristo. A morte e a ressurreição de Cristo estão colocadas nas Escrituras, num conteúdo para ser experimentado por cada um de nós. O Pai, pelo Espírito Santo, ressuscitou o seu Filho, e nós fomos ressuscitados em seu Filho. Quando o Filho de Deus recebeu a vida, nós que estávamos no Filho de Deus, recebemos a vida juntamente com Ele. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 2, verso 12. Se diante desta verdade da palavra você não considera pela fé a sua ressurreição com Cristo, então você é um incrédulo. Nele também ressuscitou
ressuscitastes pela fé no poder de Deus. Aqui está sendo anunciado não só a ressurreição de Cristo, mas também a nossa ressurreição com Cristo como um fato de fé. Nele também ressuscitastes pela fé. Por isso que eu disse, se você, diante desta verdade tremenda da palavra de Deus, você não considera pela fé a sua ressurreição com Cristo, então você é um baita de um incrédulo. Creia e experimente o que a palavra de Deus está dizendo. A nossa morte e ressurreição em Cristo resulta na vida e no viver de Cristo em nós. Se não crermos a nossa morte e ressurreição com Cristo, não vamos experimentar a vida de Cristo, nem Cristo vivendo em nós a sua vida justa e santa. Portanto, creia e experimente a sua morte, sua ressurreição, a vida de Cristo e o próprio Cristo em você. Que o Espírito Santo lhe dê a convicção da sua morte e da sua ressurreição em Cristo. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. A pessoa que experimentou a sua crucificação e ressurreição com Cristo começa fazendo duas coisas: buscando as coisas do alto e pensando nas coisas do alto, nas coisas de cima. A expressão do alto domina toda a busca e a mentalidade do regenerado, da nova criatura. Jesus disse: aquele que não nascer do alto não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento é um nascer do alto, de cima, de Deus. Morrer e ressuscitar em Cristo é novo nascimento. Na morte com Cristo, perdemos a nossa vida pecadora, e na nossa ressurreição com Cristo, ganhamos a sua vida, a vida do alto. A mentalidade da pessoa que ressuscitou com Cristo não é de baixo, é uma mentalidade do alto, de cima. Do alto fala do novo nascimento pela nossa morte e ressurreição em Cristo. Do alto fala também do próprio Cristo. Eu sou de cima, disse Jesus. Ele falou: eu sou de cima. A mente da pessoa regenerada é a mente de Cristo. Você sabia? A palavra diz: mas nós temos a mente de Cristo.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Você crê no que a palavra de Deus está dizendo? Aí diz: nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo não é poleiro deste mundo, nem pocilga do pecado, e nem sanitário de Satanás. A busca verdadeira pela pessoa de Cristo gera em nós pensamentos puros, espirituais, focados nas coisas de cima. Eu gosto de pensar em Jesus, ficar pensando em Jesus, no que Ele falou, na pessoa dele. Ele é tudo para mim. Jesus Cristo é o tudo de Deus que preenche o meu nada. Cristo é o tudo de Deus que preenche o meu nada. Na ressurreição com Cristo, nós ganhamos um estilo de vida que prioriza a pessoa de Cristo e o seu reino. Na nossa ressurreição com Cristo, nós ganhamos um estilo de viver que prioriza a pessoa de Cristo, sua palavra e o seu reino. Quem nasceu do alto procura as coisas do alto, onde Cristo está. Os que nasceram do alto são impulsionados para Cristo e para as coisas do alto. Agora, irmãos, não é buscar Cristo para que Ele satisfaça os nossos interesses, porque nesse caso seria uma busca egoísta. A busca do regenerado é a suprema devoção a Cristo. Tem uma historinha que eu já contei para os irmãos, e eu gosto de contar histórias, essas histórias, repetir, porque faz bem para a gente, nos faz compreender melhor as coisas. Certo camponês que criava galinhas em um grande galinheiro que oferecia um ambiente natural às galinhas. Um dia ele achou um ovo de águia e levou e colocou para uma galinha chocar. E quando nasceram os pintainhos, nasceu também a águiazinha. Aquele homem observava que desde pequenos os pintainhos estavam sempre de cabeça baixa, comendo aqueles ciscos que a galinha ciscava. A galinha e os pintainhos
pareciam bem à vontade, satisfeitos naquele ambiente, naquele enorme galinheiro. Mas a águia estava sempre olhando para cima, para o alto. Tinha algo na natureza da águia que pedia mais do que o galinheiro. A galinha, com os seus filhotes, estavam perfeitamente contentes com o galinheiro. Mas a águia tinha algo dentro dela que solicitava além do galinheiro. O galinheiro não era a praia da águia. Os pintainhos cresceram e a águia também. A águia ficou grande, ela ficou uma águia grande, asas fortes, e um dia formou um temporal. E galinha tem um medo terrível de temporal, principalmente com chuva forte. As galinhas já foram logo procurando um lugar para se esconder e foram se agachando. E tinha um toco grande no meio do galinheiro, e a águia subiu nele e abria suas grandes asas fortes. Quanto mais forte ficava o temporal, mais ela pulava e abria suas asas naquele toco. Enquanto que as galinhas escondidas ficavam com mais medo ainda. Mas a águia levantava a cabeça e olhava para cima, para o alto, até que decolou, largando o galinheiro, subindo às alturas, acima daquele temporal. Essa águia é parecida com as novas criaturas, com os portadores da vida ressurreta de Cristo. Cabeça levantada, olhando para o alto, olhar fixo para Cristo, buscando e pensando nas coisas do alto, de cima. A mentalidade ressurreta não se satisfaz com o mundo, nem com o lixo que ele oferece. O coração dos regenerados anseia intensamente por Cristo e pelo seu reino. Tem algo dentro do regenerado que pede por Cristo, pede pela intimidade com Ele, pede pelas coisas do alto, pede pela volta do Senhor. O que gera medo nos habitantes do mundo produz naqueles que com Cristo morreram e ressuscitaram uma exultação, uma alegria muito grande. Jesus disse que nos dias próximos da sua vinda haveria sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia, medo e terror. Em vista dessas coisas, Jesus disse aos seus discípulos: exultai, olhai para cima e levantai
e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Exultai, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21, verso 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Os sinais estão aí. Estão acontecendo sinais no sol, sinais na lua. Dia 16 passado, um asteroide passou bem perto da Terra. Nas medidas astronômicas, significa que ele passou bem perto. Ele passou longe. Mas se você olhar as medidas, as distâncias do universo, ele passou bem perto. Angústia na terra. Vamos ter mais. Jesus até usou uma expressão que os homens iriam desmaiar de terror, por causa das coisas que iriam acontecer. Eu estou ciente que grande temporal está por vir, mas não estou com medo, porque Jesus nos disse: olhai para cima e levantai as vossas cabeças. Há um temor generalizado no mundo a respeito das coisas que estão acontecendo e ainda vão acontecer. Estamos vivendo alguns acontecimentos previstos pela palavra de Deus e caminhando para o desfecho também previsto por Deus em sua palavra. Jesus advertiu não o mundo, mas aos seus discípulos, dizendo: olhai para cima. As palavras de Jesus ainda são as mesmas para nós. Olhai para cima. Quando Jesus diz: levantai as vossas cabeças, talvez esteja nos dizendo para que não nos envolvamos a ponto de ficarmos enrolados com os acontecimentos deste mundo, mas que estejamos focados nas coisas do alto, nas coisas do reino, no próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Jesus Cristo morreu por nós e nos levou a morrer com Ele para o pecado, nos libertando totalmente. Depois disso, Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo.
A partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós vivendo a sua vida justa e santa. Creia a sua morte e ressurreição em Cristo e viva olhando para Cristo, buscando e pensando nas coisas do alto. Olhai para cima e levantai as vossas cabeças. Levantai as vossas cabeças para Cristo e olhai para Ele. O Senhor nos disse: olhai para minha pessoa e sede salvos. O Senhor nos disse: olhai para minha pessoa, olhai para mim e sede salvos. Isaías capítulo 45, verso 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Vamos ficar com a leitura final. Que esta leitura da palavra de Deus sensibilize o nosso coração. O Senhor está dizendo: olhai para mim, olhai para mim, olhai para a minha pessoa. Para onde você está olhando? Para quem você está olhando?